Mais uma vez temos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui, eu e vocês, pela fé, diante do santo e excelso nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para compartilhar mais uma palavra da parte do Senhor. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 24 ao 27. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-no-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Soberano Deus e Pai, mais uma vez temos o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua excelsa e santa presença. E eu quero, em primeiro lugar, te pedir perdão por pensamentos, por palavras, por práticas, por tudo na minha vida que ainda não te exalta e ainda não te glorifica. Mas que nesse momento, pela fé, eu possa ser perdoado, limpo, purificado, através do nome bendito e do sangue bendito de Jesus Cristo, que nos limpa e purifica de todo o pecado. Toma a direção desta mensagem, Senhor. Fala aos corações e glorifica mais uma vez o Teu nome, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém e amém. A palavra do Senhor diz que eram duas casas, amados. Duas casas idênticas. O mesmo tipo de material empregado. Excelente acabamento e pintura, sem aparentemente nenhuma diferença entre elas. Mas uma casa foi construída com uma boa fundação, com ferragens adequadas, teve uma boa concretagem, seguiu as normas e os padrões mais eficientes, enquanto a outra, ela foi edificada sem nenhuma base, sem nenhum alicerce. Ela foi edificada sobre a terra, ela foi edificada sobre a areia. E a pergunta que se faz necessário é: como conseguiremos saber qual das casas foi edificada sobre a areia e qual a que teve boa edificação? Quando sobrevierem as adversidades. É nas adversidades, nas tempestades da vida, que nós conheceremos qual casa teve fundação e qual não teve. Assim também, meus irmãos, acontece na vida do homem. Estamos vivendo um tempo de grande adversidade. A maioria das pessoas tem uma religião. A maioria das pessoas são cristãos, às vezes fervorosos, pessoas integradas à sua comunidade ou à sua igreja, pessoas que faziam ou fazem a obra e alguns até ajudavam na sua comunidade. Mas de repente surge a pandemia. De repente surge a pandemia e a fé dessas pessoas desmorona, levando-as a um estado de pânico, desespero, vazio e depressão. Por que é que essas pessoas se encontram assim? Por que é que essas pessoas se desesperam, esmorecem na fé, entram em pânico? Algumas até pensam em tirar a sua vida. Pessoas que antes aparentemente eram robustas na fé, eram pessoas centradas. Por que é que isso tem acontecido, meus amados irmãos? A resposta
porque o relacionamento delas com Deus é superficial. Ele nunca foi um relacionamento profundo. Eles nunca tiveram uma intimidade genuína e verdadeira com o Senhor. E por isso, amados, a casa espiritual deles não tem alicerce, não tem fundamento. A estrutura espiritual delas estava firmada na sua religião, na sua igreja, no padre, no pastor, no líder espiritual, nas obras sociais, na sua fidelidade aos dízimos e ofertas, mas nunca esteve firmada na rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Palavra do Senhor, Salmo 91:7 diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para exemplificar bem essa passagem, meus amados, nós estudaremos mais uma porção das Escrituras, desta vez que está registrada no livro do profeta Samuel, 1 Samuel. Nesse livro, amados, nós começamos ele conhecendo a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, que era uma mulher constantemente humilhada pela sua algoz Penina, porque Ana era estéril. Meus amados irmãos, Ana fez um voto a Deus depois de muitos anos de opróbrio, de vergonha, de afronta, de choro. Ela faz um voto a Deus que se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria a ele por todos os dias da sua vida. E Deus honra este voto feito por Ana. Dá-lhe um filho, nasce Samuel. Ana cumpre esse voto e o entrega ao sumo sacerdote Eli, lá em Siló, para ele ser criado no templo, porque ele foi dedicado ao Senhor. O sumo sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes, mas esses seus filhos eram prostitutos, eram pessoas que cometiam toda sorte de abominações contra o Senhor. E um dia, os filisteus, adversários históricos de Israel, se levantam contra Israel e o povo que andava com as suas vidas desconcertadas. Eles convocam os 2 sacerdotes para irem à batalha, levando a arca da aliança à frente contra os filisteus. Eles, que não tinham vida no Senhor, achavam que a arca da aliança lhes daria vitória sobre o seu adversário e foram fragorosamente derrotados. Eles queriam vitória, mas não tinham vida no Senhor. E a palavra de Deus, nesse mesmo livro de 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, honrarei. Todavia os que me desonram, desonrarei. E vamos ao texto. Esse texto de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: e veio a palavra de Samuel a todo, só um minutinho por favor, só um minuto por favor, eu preciso confirmar o texto. 1 Samuel 4, a palavra do Senhor diz, versículo 1, e veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E o povo, voltando para o arraial, ferido, amedrontados, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Veja a petulância daquele povo, muito parecida muitas vezes com alguns de nós que andamos com a nossa vida errada. E quando nos prostramos diante do Senhor, nos dirigimos ao Senhor,
ainda queremos afrontar Deus, ainda queremos determinar a vitória. Ó Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, por que é que isso não está acontecendo na minha vida? Mas andam com a vida totalmente desconcertada diante do Senhor. E a maioria das pessoas, diante das lutas que enfrentam, acham que pelo fato de terem uma religião, uma igreja, de darem os dízimos, se dirigem a Deus achando que tem crédito, que Ele vai lhes conceder a vitória. Mas quando o Senhor os examina, Ele os vê como um monte de iniquidade. O Senhor honra aqueles que o honram. O Senhor tem compromisso, irmãos, com aqueles que têm compromisso com Ele, com aqueles que têm vida nele. Você tem? Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Vamos fazer uma analogia agora aos dias atuais, irmãos. Quantos na casa do Senhor, na hora da aflição, clamam, gritam desesperadamente, determinam suas vitórias, mas isso de nada adianta, pois é só emoção. Pessoas que não têm vida no Senhor, pessoas que não têm crédito com o Senhor. Como diz o texto da palavra do Senhor em Isaías, que diz assim: como uma mulher que se contorce ao dar à luz, mas quando deu à luz, o que deu foi um só vento. Se contorce como quem tem dores, mas quando dá à luz a vento. Assim são as pessoas que acham que Deus é emoção, que nós precisamos colocar um fundo musical para elas gritarem, para elas berrarem, para elas determinarem, e as pessoas não têm vida. Vão se esguelar, vão chorar, vão prantear, e nada vai acontecer, porque não honram ao Senhor com o seu viver. E o texto prossegue no versículo 6, no capítulo 4, no versículo 6, dizendo: e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou ao mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E, chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli, da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele:
Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéia, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas coisas de que era a arca de Deus, que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E, ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Não se esqueçam, meus amados irmãos, o reino de Deus é um reino de vida. Se você tem vida, se você tem intimidade com o Senhor, você não precisa de amuleto, você não precisa colocar na frente das suas batalhas a arca, nem a igreja, nem usar nome de pastor ou de qualquer líder espiritual. Você coloca o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é acima de todos os nomes, e isso é mais do que suficiente, e isso basta. Você é conhecido do Senhor. A sua casa espiritual está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. A tempestade irá passar e você, a sua casa espiritual, estará firme, incólume, em pé, para glorificar o nome do Senhor e cantar o hino da vitória. A tua fé, a tua vida está firmada, está aliançada na rocha que é Jesus Cristo. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo o sempre. Que o nome do Senhor continue a ser glorificado por todos os dias das vossas vidas, para a honra e para a glória exclusivas daquele que é acima de todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Deus seja louvado.